como o conteúdo que eu pretendi apresentar é um pouco extenso e pode ser que tenha algum presente que tenha interesse em verificar algum detalhe a mais, eu criei uma espécie de hot site para que a apresentação possa ser acompanhada pelo celular de vocês. Então, caso alguém tenha interesse, coloquei essa apresentação no www.antunismeira.com/OABSC. Aliás, não precisa nem colocar o www.antunismeira.com/OABSC. Porque nesse hot site eu coloquei os links para os programas que eu menciono, para os serviços que eu menciono, e alguns deles são bastante interessantes por conta daquilo que ele se propõe a fazer, e principalmente para o tema que nós nos propomos a discutir hoje, que é o futuro da advocacia e o futuro do mercado de trabalho. Então, quando nós falamos sobre o futuro da advocacia e o futuro do mercado de trabalho, um dos temas que desperta mais preocupação nos advogados, nos futuros advogados, é a automação dos procedimentos jurídicos. Isso é, aquilo que os computadores podem fazer, que hoje são tarefas restritas aos advogados. Esse é um dos temas mais candentes, um dos temas que tem despertado mais interesse também daqueles que se aproximam relativamente do tema, mas ao mesmo tempo é um tema que é cercado de mistificações. Assim, são muitas confusões que se fazem a respeito dessa discussão, das possibilidades, dos limites do emprego das tecnologias, principalmente do aprendizado de máquina, da inteligência artificial, dentro da resolução de problemas propriamente jurídicos. Então, eu tenho que confessar para vocês que eu tenho uma expectativa positiva em relação ao emprego dessas ferramentas, dessas tecnologias, mas eu tenho uma preocupação com aquilo que quase ninguém tem, que é a entrada das grandes empresas nesse mercado. Então, eu vou fazer mais ou menos um caminho, partindo de uma explicação daquilo que nós temos efetivamente hoje. Então, fechando aquelas propagandas e chamadas de notícias espetaculares que nós vemos recentemente sendo divulgadas a respeito desses robôs jurídicos, e terminaremos então naquilo que eu acho que deveria ser uma tarefa, ou tarefas que devem ser abraçadas pela OAB e pelas instituições de ensino, sobre aquilo que é possível ser feito ainda a respeito do futuro da advocacia, e não apenas isso. Eu acho que o problema maior, o problema eu acho que seria no nível da prestação da justiça efetivamente. Então, para começar, eu separei 3 serviços que já são disponibilizados, e eles já foram alvo de várias notícias. O primeiro deles, não sei se vocês conseguiram acompanhar pelo site, é o LawGeek, que ele foi noticiado como um serviço que conseguiu vencer 20 advogados na verificação de contratos. Depois nós temos o Case Cruncher, que é um outro serviço que se foi noticiado ter vencido 100 advogados na revisão de contratos também. Nós temos o Watson, que já está no Brasil, no escritório de Pernambuco, não me recordo agora o nome, mas assim, ele já foi implementado, já tem alguns resultados positivos, e uma série de outros exemplos que são patrocinados, entre aspas, são bastante divulgados por empresas de divulgação de startups, como a Legaltech no Brasil e a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Os endereços eles estão no hot site, vocês podem verificar. Existe um número bastante expressivo de serviços no Brasil já voltados ao mercado jurídico. Agora, se nós deixarmos aquelas manchetes espetaculares de lado e focarmos naquilo que esses serviços fazem, não oferecem uma coisa tão inovadora como pode parecer. Em primeiro lugar, principalmente o Watson, no escritório que eu verifiquei no Brasil, a ação dele ela se resume em praticamente 3 questões. A extração de dados de processo, então, por exemplo, o advogado digitaliza um processo, ele sabe qual que é o processo, um contrato,
Ele verifica qual que é o nome do contrato, que tipo de contrato é aquele, quais são os dados do cliente, de uma forma mecânica, enfim, porque existe uma padronização pré-programada para que ele reconheça, então um reconhecimento de padrões. Esses dados eles são inseridos no sistema interno, que todo escritório de advocacia tem, de acompanhamento processual. Então, o maior ganho que os advogados falaram na época da implementação desse sistema é que o número de erros de preenchimento de dados foi reduzido de, enfim, um percentual expressivo. Advogados erravam 60%, acertavam apenas 67% e o computador acertava 95%. De uma forma ou de outra, permanece ainda o serviço de verificação de consistência de dados. O computador pode fazer isso? Também pode. Então, você extrai dados de documentos. Isso é uma coisa que, apesar do Watson ter sido implementado também com essa funcionalidade, um sistema russo, ABI, que é um scanner que todos vocês já devem ter verificado em algum momento da vida, aquele programinha que vem nos scanners da Epson, que digitaliza um documento e transforma um documento em texto. Eles já conseguem fazer essa extração automática de dados em contrato. Então, por exemplo, se você pega uma nota fiscal padrão, impressa, digitalizar, ele já consegue identificar o que é o preço, o que é o destinatário, qual que é o tipo de frete, se for o caso. Enfim, todos esses dados você tem como programar e fazer. Então, isso é uma coisa que já acontece há anos. Aqueles gabaritos de prova também, de vestibular, que é uma questão de marcar, também todos já conhecem. Só que agora é novidade já o reconhecimento de caracteres. Tá. Passando disso, então, vamos para uma outra funcionalidade, que é aquela questão especificamente de o que o contrato tem de errado que o advogado não consegue identificar tão bem quanto a máquina. Todas essas notícias, elas colocam que o percentual de acerto das máquinas foi muito expressivo em relação àquilo do advogado. Ou quando a margem era próxima, o tempo de execução do computador era muito maior. Só que quando eu deixei os links para que vocês possam verificar, talvez eu acho que eu deva ter omitido um ou dois, que as próprias empresas que fizeram os testes, todos esses testes foram feitos pelas empresas que fabricam serviço, que oferecem serviço. Então, começamos por aí. Em segundo lugar, quando você pega o texto do que foi feito, qual foi o teste executado, é um teste que a gente, enfim, começa a ficar um pouco desconfiado. Primeiro porque assim, o sistema, um deles se afirma ter executado a verificação em 60 e poucos segundos. Ele demorou 3 anos para ser feito e ele analisou dezenas de milhares de contratos anteriores para que ele pudesse ter aquele acerto. E os contratos analisados, no caso, foram 5 contratos de 2 páginas. O que essa análise faria, no caso? Apenas reconhecimento de palavra-chave. Se tem tal palavra, o acordo está certo. Se não tem tal palavra, o acordo está errado. As palavras e os seus sinônimos. Praticamente isso. Então, obviamente, é uma tarefa que, se a gente pensar numa perspectiva do advogado, enfim, não faz muito sentido, é uma preocupação desse reconhecimento de caracteres em contratos. Tá. Depois nós vamos para uma classificação de jurisprudência a respeito daquilo que o advogado tem a necessidade de trabalhar. Por exemplo, o Watson é vendido com uma ferramenta interna dele que pode indicar insights para o advogado a respeito do caso que ele pega. O que acontece? O serviço, ele verifica na base de dados quais foram os casos parecidos, por exemplo, quais foram os casos de curatela que foram patrocinados por aquele escritório, qual foi o desfecho. Só que ele verifica praticamente aquilo que importa ao processo, quais foram as partes, os juízes, qual foi o tempo de demanda do processo e o resultado positivo ou negativo. Não é uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa que auxilia bastante a vida, o cotidiano do advogado. Então, nesse sentido, não é muito preocupante o ingresso dessas ferramentas, porque em si elas não apresentam tamanho risco. Além disso, nós temos uma série de limitações que diz respeito àquilo que a máquina hoje pode efetivamente fazer, a máquina no sentido um algoritmo, e que
ela não consegue o que o homem consegue. Por exemplo, o pensamento criativo. Você consegue programar a máquina para fazer insights e ela não sai daquilo que ela já foi treinada a aprender. É praticamente a máquina aprende com o passado. Ela aprende com aquilo que já foi feito. Deixa eu tentar colocar isso de uma forma bem clara. Inteligência artificial é inteligência baseada em estatística. É uma coisa baseada em quantas vezes tais palavras ocorrem em conjunto e que o resultado é esse. Não é uma coisa que o computador literalmente sabe o que a pessoa está querendo fazer com aquela frase. Ela literalmente foi treinada. Sempre que você vê tal frase, essa frase significa tal coisa. Se houver uma modificação nessa palavra, então a margem de erro ela aumenta, diminui, enfim. É uma coisa meio que burra. Tá? Agora, para que um processo, da forma como nós conhecemos hoje, ele pudesse ser analisado efetivamente por máquina, ele teria hoje, assim, o estado da arte do processamento de linguagem natural, que é o coração disso tudo, ele não tem uma capacidade de expansão, pelo menos pelos próximos anos. Assim, tudo isso se resume em processamento de linguagem natural. É uma coisa bastante complicada, o índice de acerto de textos longos é muito baixo. Para que o índice seja expressivo, a base de treinamento tem que ser muito grande. Enfim, é uma coisa que talvez não seja interessante alongar aqui. Agora, de uma forma ou de outra, aquela coisa do advogado, que eu acho que é o trabalho efetivo do advogado, perceber aquilo que o cliente efetivamente quer, aquilo que aquele juiz efetivamente se posiciona, enfim, a respeito daquele tema, saber ponderar emoções, saber ponderar, como a Jéssica colocou, um diálogo bem pautado. A máquina ela não consegue fazer isso. Tá, mas, enfim, mesmo que isso não seja um problema, existem questões que talvez nós não tenhamos dado tanta importância até agora, e que eu coloquei na apresentação como desafios presentes e futuros. Em primeiro lugar, vocês não têm, desculpa, mas eu acho que talvez é uma coisa que não, apesar dessa minha generalização, eu acredito que é uma preocupação muito presente. Quase ninguém tem percebido quanto investimento tem sido feito nessa área. O site Jus Brasil, por exemplo, ele é patrocinado, recebe investimentos do mesmo fundo da Tesla, do Facebook, o Founders Fund. Assim, é muito dinheiro. E fora isso aí, a própria IBM também. Então, acho que o Jus Brasil recebeu no início, como startup, 400 mil, então não foi uma coisa feita no fundo de quintal, foi uma coisa que já foi feita com capital significativo. A IBM também é uma coisa muito grande. Em 2016, o pessoal da Jus Brasil voltou a receber 2 milhões. Aquele primeiro exemplo que eu passei para vocês sobre análise de contrato, o Logix, recebeu 12 milhões de dólares, também de uma empresa, para análise de contrato. Enfim, é uma coisa que tem alguns insights que podem ser despertados. Assim, será que as empresas elas se limitarão a criar tarefas que auxiliam advogados, ou eles também podem passar para o outro lado da mesa, também tentar abocanhar o próprio mercado da advocacia? Eu coloco essas perguntas a partir de alguns exemplos que já existem no Brasil. Eu vou citá-los nominalmente porque são serviços que já são disponibilizados para o público e com informações públicas que podem ser verificados. Um robô, que não é o Watson, que foi dito feito no Brasil, é um tal de Geliboot. Ele propõe fazer a mesma coisa do Watson. Geralmente, extrair dados, cadastrar dados, oferecer insights, enfim, trabalhos repetitivos. Só que ele ofereceu 2 serviços recentemente novos e que me chamou bastante atenção. É um serviço que eu comentava com a Jéssica antes, que é o seguinte: o advogado, eles oferecem o seguinte: advogado, aumente sua renda com ações de ICMS. Qual que é o serviço que eles oferecem efetivamente? O advogado conhece um cliente que tenha sido debitado na sua conta de luz indevidamente uma alíquota de ICMS, ele passa o nome do cliente, o dado do cliente, aquele número junto à companhia, e pronto. A empresa faz a petição, passa para o advogado, já recolhe tudo, e depois
no final da causa, dá o dinheiro. Então, o advogado deixou de ser advogado e passou a ser licenciador de cliente da empresa, que faz a transferência da causa para um outro advogado efetivo. Isso já existe, né? Tá, vocês podem entrar lá e tal, está online. Um outro foi, inclusive, o professor Ácio que apresentou, que eu também achei bastante interessante, um tal de Haroldo Butch, que é um chatbot de Facebook, que foi noticiado em vários canais de comunicação como um robô advogado que aproximaria os clientes da justiça, enfim, aquela coisa toda, mas quando você verifica o que o serviço efetivamente faz, você fica com medo. Eu, pelo menos, fiquei. O que acontece? A empresa ela criou um chatbot, que é aquilo mais ou menos que eu tinha comentado com vocês, que é um programa que sabe identificar perguntas e fazer respostas de acordo com as palavras que ele lê do cliente. Então ele pergunta o nome, pergunta o CPF, aquela coisa toda, e pergunta qual o tipo de problema do consumidor que ele enfrenta. Dependendo da análise que ele faz do banco de dados, olha, esse caso é interessante, esse caso não é interessante, ele faz uma proposta. Olha, eu pego esse caso seu. Se você ganhar, você me passa 30% da indenização. Se você não ganhar, você não paga nada. Mas o que acontece? O software ele faz esse aliciamento e passa os dados do cliente para um escritório de advocacia terceirizado que ajuiza a ação. Então, assim, é um sistema de captação de clientes online que não tem ninguém por trás. É uma coisa que já está online, que já está funcionando, enfim. Várias outras coisas podem ser ditas, enfim, tem serviços que nós já conhecemos, como aluguel de escritório online para o cliente, para o advogado fazer contato com o cliente que tem dúvida. É uma coisa que me deixa com receio por várias questões, principalmente assim, você não tem um controle, por exemplo, daqueles serviços. Se um advogado paga R$50 por um aluguel de uma sala virtual para tirar dúvida de cliente, potencial cliente, se ele recebe os melhores clientes, porque antes o software já filtra qual que é o valor da causa, 1 milhão, 500 mil, pode ser que exista um direcionamento aí. Eu não estou falando que tem, mas assim, nós não temos controle a respeito disso. Depois, nós sabemos que os dados dos clientes são sigilosos, nós sabemos que o dever do advogado em relação à proteção da intimidade do cliente é uma coisa que nos é bastante cara, só que para essas empresas que trabalham com a captação de informação e monetização de informação, isso já não é um problema tão grande. Então, são questões que não são geralmente pensadas e que podem, sim, efetivamente, mudar o perfil da advocacia no futuro, caso nada seja feito a respeito. Então, além disso, tem a questão do monopólio. Então, nós conhecemos algumas empresas que fornecem softwares para tribunais. Eles têm acesso à base de dados que eles podem, por exemplo, fazer através de um treinamento de máquina, novos serviços para o judiciário ou para o escritório de advocacia. E só eles têm acesso a isso. Eu, como um desenvolvedor, como advogado, eu tenho que ficar colocando aquele captcha lá, enfim, aquela coisa estranha, e os dados estão com ele. Então, assim, eles têm uma vantagem competitiva muito grande em relação ao desenvolvimento de serviços, e também tem um outro detalhe bastante relevante, que é o seguinte: a partir desses dados cadastrados dos jurisdicionados, pode ser feito, por exemplo, uma indicação de uma ferramenta para um determinado nicho de advocacia, tirar, através daquela base de dados, informações que podem significar uma vantagem competitiva para determinados profissionais. Enfim, são questões que nós devemos necessariamente colocar na pauta do dia. E agora, então, só para finalizar esse ponto, também uma outra preocupação minha, isso sim seria o fim do mundo, seria o apocalipse da advocacia, seria a transformação do modelo de argumentação racional que nós temos hoje, um modelo que se pauta pela exposição dos motivos, pela exposição e interpretação do direito, pelo convencimento, apesar de ser um convencimento relativamente bem estranho hoje, por conta do volume de ações que chegam ao judiciário. Mas isso tem uma chance muito grande de ser substituída por um modelo que já é experimentado em outras áreas, que seria de mera verificação de requisitos, de verificação de distinções e sintonia fina do processo. O que seria mais ou menos isso?
Imagina o seguinte, uma pessoa tem uma determinada demanda, ela entra no sistema online do tribunal, ela seleciona qual demanda ela quer, ela coloca o CPF, o sistema já pega, através de outras bases, o nome, o endereço, o telefone, ela seleciona qual tipo de problema que ela teve, é um divórcio, tem filho, então ela vai marcando opções, colocando dados como valor de pensão, valor disso, valor daquilo, e no final das contas o software já dá a resposta. Não, você não tem direito. Não, você tem direito. Então você automatiza tudo que é possível dentro de um raciocínio jurídico através daquilo que é o mínimo. Enfim, você tira da parte a possibilidade de apresentar dados que talvez não caberiam dentro daquilo. E é uma coisa que me preocupa bastante, porque já tem sido objeto de experiência em outros lugares, em outras áreas, e aqui no Brasil eu não duvido muito que seja talvez uma grande bandeira dos magistrados pelos próximos anos, porque isso significa diminuir bastante o fluxo de trabalho. Imagina o juiz não ter a necessidade de ficar decidindo caso por caso. Ele não faz nada, ele literalmente, às vezes, quando ele muda de ideia, vai lá assim, quando, por exemplo, a pensão for maior que 10 mil, durar tantos meses, enfim, eu já extingo. Estou dando um exemplo bem simples, mas isso pode ser aplicado em uma infinidade de casos. Como eu comentava com a Jéssica, alguns desses serviços que eu coloquei aqui para vocês, só para que vocês tenham noção, eu acho que é o melhor acordo ou... deixa eu ver aqui. Tá, eu não lembro se eu coloquei. O justo ou melhor acordo. Eles oferecem serviços de acordos online que não tem um mediador do outro lado da ponta. Tem um chatbot que pergunta para o cliente o que ele quer. Já tem programado atrás dele qual que é o valor máximo que a empresa está disposta a pagar. Então, assim, por exemplo, eu vi que um dos clientes dessa empresa, de uma dessas empresas, é a Yamaha Natura. Tem um problema de consumidor com eles e eles mandam, por exemplo, recebe a notificação do cliente, uma reclamação em algum canal, a empresa manda por esse sistema de mediação uma proposta de acordo para o cliente. Aí, assim, tudo já é automatizado. O cliente recebe primeiro uma proposta de R$100. Aí coloca, depois de 2 dias oferece 150, depois o máximo é R$500. Depois disso, não. E isso sem ter ninguém por trás. O sistema lê a resposta do cliente, aceita, não aceita, qual que é o valor que você quer, já está tudo programado. Tá? E assim, é uma coisa que talvez possa alcançar outras áreas que exigem um raciocínio jurídico mais sofisticado. Isso eu não estou fazendo previsão do futuro. Isso aqui é uma coisa que já está acontecendo agora. Tá? Então, assim, para finalizar, eu acho que já estou também esgotando meu tempo, qual seria o papel das instituições de ensino superior e da OAB nesse cenário? Em primeiro lugar, eu acho que os membros de comissão aqui podem atestar isso mais do que eu. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer com que o advogado compreenda o que está por trás dessas tecnologias. Não é o caso apenas de uma informação básica, aquela inclusão digital que nós costumamos a fazer, como ensinar o advogado a operar um sistema, mas fazer com que ele entenda o que está por trás daquilo ali. Assim, eu vou contar uma piada bem curta, não é uma piada, pelo contrário, é uma coisa bem triste. Moro no Rio Grande, quando eles inauguraram aqueles caixas autônomos, não sei se vocês já verificaram, você não precisa passar no caixa humano, você pode pegar os seus produtos, passar o código de barra, inserir o cartão e ir embora. Acabou, não tem mais ninguém. Quando isso foi instalado, coincidentemente eu estava fazendo minha compra mensal. E eu vi uns 3, 4 funcionários lá, felizes por conta da chegada dessas máquinas autônomas. Eram 3. Eu acho que eles não sabiam para que aquela máquina servia. Porque, enfim, eu acho que 3 postos de trabalho no mínimo eles foram extinguidos naquela empresa. Não há necessidade mais. Esse escritório brasileiro contratou o Watson falou, nós não contrataremos mais ninguém para verificar processo inseridado no sistema. O sistema já faz isso. Haverá, sim, corte de pós-trabalho, a redução do mercado acontecerá, como já tem acontecido por vários outros fatores. Publicação online, enfim, sistema de processo eletrônico, isso tudo tem reduzido gradativamente o mercado, principalmente daqueles que começam a ingressar a carreira de uma forma
mais recente. Mas, enfim, voltando então ao papel da OAB e das instituições de ensino. Talvez seja a hora de pensar em fazer com que os cursos de direito, eles tenham, mesmo que em caráter optativo, uma possibilidade de fazer com que esses novos profissionais eles tenham acesso ao mínimo dessas informações necessárias para a compreensão dessas tecnologias. A FGV já fez um programa muito interessante, em 2007, repetiram agora em 2018, que foi a inclusão de aulas de programação. Então, as pessoas elas saem de lá sabendo pelo menos lógica de programação. Programa em PHP, programa em Python e sabem trabalhar com MySQL, que é um banco de dados mais utilizado. Tá, não vou entrar nesses detalhes, mas o que importa é o seguinte: através dessas informações, mesmo que o advogado não se torne um programador, ele vai saber como que a coisa funciona. É um grande avanço. Segundo, agora na UNB, a criação de um grupo de pesquisa no âmbito da pós-graduação, que eu acho bem interessante, que é o Direito Tech, que é um grupo de pesquisa que se distingue de vários outros porque ele tenta colocar na pauta do dia das pesquisas as próprias questões tecnológicas, assim, os contratos envolvidos no blockchain, a questão da privacidade na troca de criptomoeda, enfim, coisas relacionadas a esse tipo de questão. E nós, nos cursos, eu me formei em 2011, eu ainda discutia nos corredores de graduação de quem era a fruta que caía no quintal do vizinho. Né? Os exemplos dos nossos livros eram esses. Pelo menos na minha época, eu formei em 2011. Só que agora nós temos vários outros problemas que precisam ser enfrentados e talvez seja a hora de as instituições assumirem esse compromisso junto com a AB. A AB tem uma tarefa também mais árdua, que é a de verificar se a questão do mercado de trabalho é uma coisa que importa ser preservada e não circunscrever a discussão nesse ponto. Eu acho que a defesa de mercado é uma questão muito pequena, é uma questão muito egoísta. A questão maior do que essa, a questão diz respeito principalmente ao sigilo dos dados dos clientes, a segurança da informação, que pode ser maculada por interesses que são maiores do que interesse pela justiça, e na possibilidade de que, enfim, como a Jéssica tinha comentado, essa ideia que nós temos de fazer com que um direito ele seja defendido de forma intransigente, essa lógica ela seja superada por uma lógica de valor de ações em bolsas de valores, que é o que pode acontecer caso essas empresas venham a tomar conta desse mercado. Talvez elas não tenham tanto interesse quanto advogado, quanto nós temos no nosso cotidiano. Então, mais uma vez, agradeço ao convite do professor, fico à disposição para as perguntas ao final da exposição. Professora, obrigado.